Olá pessoal, tudo bem? Como vai? Tudo jóia? Tudo certinho? Maravilha? Beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas é com alegria aí que hoje eu vou trazer, diante de umas aulas anteriores que nós falamos sobre fração, falamos um pouco sobre fração, a classificação dessa fração e falamos um pouquinho também como essa fração ela surge, qual é a relação dessa fração e também o que são frações equivalentes. Então eu trouxe 3 exemplos aqui para a gente trabalhar um pouquinho, vai ser rápido, mas eu espero que você entenda. Então, eu coloquei aqui 3 situações, eu falei sobre o que é fração, o que se trata realmente de uma fração, eu trouxe aqui como identificar, lembra que eu trouxe lá na aula passada, quais são os critérios que eu uso para transformar essa fração imprópria ou aparente, e aqui eu coloquei então, são 3 frações equivalentes. Muito simples, muito fácil, muito tranquilo. Você vai ver lá. Então, eu coloquei um exemplo aqui dizendo o seguinte, que um grupo de 5 amigos foram a uma pizzaria e pediram uma pizza tamanho família e dividiram em 10 partes. Tá? Então, a pizza, quando você recebe, ela está inteira, né? E aí lá você faz a partição dela, você faz a fração. Lembrando que toda vez que eu tenho o ato de dividir ou quando eu vou selecionar ou vou cortar essa pizza, eu tenho que cortar em partes iguais, porque as pessoas que vão comer, eles receberão o mesmo tamanho que o seu. Né? Mas acontece exageradamente, quando você está com muita fome e se você não faz a divisão de forma correta, ou ela vai sobrar se você pegar menor, ou vai faltar se você pegar um pedaço maior. E aí as pessoas que estão na mesa não vão receber a mesma quantidade que você. Então, quando isso acontece, você não fez a fração. Então, por isso que é importante você ter esse conhecimento de como dividir, de como particionar ou dividir essas formas, essas partes de formas iguais. Então, por isso que aqui está dizendo que o total aqui são 10 partes, ou seja, são 10 pedaços. E aqui houve, então, uma retirada de uma certa quantidade, né? Então ele colocou assim, ó, que uma das amigas quis comer 1/10, né, dessa parte, as outras 2 amigas comeram 2/10 cada uma, e um dos rapazes comeram 3/10 da pizza. Aí ele pergunta, qual é a fração que representa a pizza inteira e qual é a fração que ficou para o outro amigo? Então, primeira coisa, eu tenho que observar se a quantidade de pessoas envolvidas no meu problema confere com a quantidade de amigos que está na pizzaria. Então, está dizendo aqui que foi uma menina, aqui ele está falando que foram 2 meninas, então são 3 pessoas, e aqui está falando que é 4 pessoas, então ele está pedindo, então, aqui no final, quanto que ficou para o outro amigo. Então tem que fechar 5, tá? Se o exercício falou que são 5 pessoas, então eu tenho que ter essa noção de que essa informação ela tem que ser coerente daquilo que ele está pedindo para mim. Então, grande importância você, como eu sempre foi falado aqui, e creio eu que deve falar em sala de aula, que nós devemos ter mordomia, né, diante dessa informação que chega até as tuas mãos. Então, eu tenho que verificar se a quantidade de pessoas confere, então, pela solicitação que o enunciador ou elaborador está me pedindo, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, de amarelo. Então ele está perguntando aqui, né? Qual é a fração que representa a pizza inteira? Bem, se são 10 pedaços, né? E a gente está falando da pizza inteira, então é 10 sobre 10. Não é a pizza inteira. Então se eu dividir 10 dividido por 10, eu vou ter uma pizza. Então essa é a fração que representa a pizza inteira. 10/10. Ou 10 sobre 10. Tá? Aí você já viu lá na sala de aula como é que faz essa leitura. E aí ele está pedindo, então, qual é a fração que ficou para o outro amigo. Então eu vou apagar aqui em cima, ó, para ter um espaço, porque senão a minha coluna aqui ela vai para o belo. Eu vou fazer aqui em cima, ó. Eu vou colocar aqui que a primeira amiga, então a primeira amiga comeu 1/10, a 2 comeram 2/10. Eu vou colocar aqui segunda e terceira amiga comeu 2/10 e a terceira amiga 2/10. E o quarto amigo, segundo aqui o enunciador, diz que comeu 3/10. E está pedindo, então, quanto que o quinto amigo, né, recebeu. Né? Então, veja, essas partes do todo a pessoa acabou comendo. Então, se eu olhar para 10 pedaços, ela comeu 1.
Essa aqui de 10 ela comeu 2, de 10 essa comeu 2, de 10 essa comeu 3. Tá, então eu preciso saber quanto que sobrou ainda por quinto amigo, né? Porque foram 5 pessoas que ingressaram na pizzaria. Então, veja, perceba aqui comigo, ó. Se eu pegar um décimo, eu somar com a terceira amiga que também comeu 2 décimos, pegar o quarto amigo que comeu 3 décimos, certo? Eu vou ter aqui o total de pizzas que foram retiradas do todo. Então eu vou somar aqui, ó. 1 mais 2 dá 3, 3 mais 2 dá 5, 5 mais 3 dá 8. Então, de 10 pedaços, essa relação que eu faço, de 10 pedaços, comeram 8. Então, o nosso quinto amigo sobrou para ele 2 décimos. Por que 2 décimos, professor? Porque 8 mais 2 fecha os 10 pedaços do todo que eu tinha, que são 10 fatias, né? Que aqui ele fala que foi dividido em 10 partes. Então, veja como é importante você fazer essa leitura, né? Então, de 10 pedaços a menina comeu 1, de 10 essa comeu 2, então já foi consumido 3 pedaços. De 10 pedaços ela comeu 2, então foi consumido 5 pedaços. E de 10 esse rapaz estava com bastante fome e comeu 3, então já foi consumido. De 10 já foram consumidos 8. E aí de 10 partes, então sobrou 2, porque 8 mais 2 fecha o total, 10 pedaços dessa pizza tamanho família. Então veja que não é difícil nós exemplificarmos, ou quando nós temos uma situação, problema, a gente tem condição de mensurar, ou de calcular, ou de conhecer qual é o comportamento de como está sendo tratado aquela situação diante de um problema que aqui está dizendo que foram particionados 10 pedaços e que teve algumas pessoas que comeram uma parte dessa pizza, né? Aqui está dizendo que as duas amigas comeram 4 pedaços ao mesmo tempo. Esse aqui comeu 3 e essa moça aqui comeu 1, então sobrou somente 2 pedacinhos. Então a gente acaba, inclusive, não sei se acontece isso na sua casa, mas quando a gente tem muita gente e aí a pizza não vai dar para todo mundo, porque a gente sabe que tem uma pessoa que come mais do que a outra, então a gente acaba pegando da parte, né, da parte da pizza, a gente acaba dividindo no meio. Então, para render mais, mas na verdade é aquele todo. Então eu tenho que começar a entender como essas relações quando eu estou tratando de divisão, né? Então uma parte vai ser retirada do todo, né? Um pedaço de bolo, um pedaço de pudim. Então imagina, né? Quando a gente sempre tem a oportunidade, igual esse pessoal aqui, de se reunir, e a gente vai para uma pizzaria, ou até mesmo quando a gente vai na casa da avó, do vô, do pai, da mãe, né? Do tio, enfim, do amigo ou da casa do professor que tem um pedaço de bolo, a gente vai cortando pedaços iguais. Quando eu vou na confeitaria ou numa cafeteria, por exemplo, o mesmo pedaço que recebeu do teu pai é o mesmo seu, ou da sua mãe é o mesmo seu. Então, esses pedaços, se você começar a observar, foram feitas divisões corretas, foram divisões onde todos recebem a mesma quantidade. Então, é muito importante, né, a gente entender que a fração ela só vai ficar no âmbito escolar, só vai ficar só na escola. Não, vai ficar no seu dia a dia. Você acaba vendo situações, problemas onde envolve divisão, onde envolve um pedaço daquele bolo que foi colocado na mesa para você comer. Então eu preciso ter o conhecimento de fazer essas leituras desses lugares que eu vou, que vai ter alguma condição onde você vai pegar pedaço de alguma coisa. Então, é muito importante você conhecer isso. Não deixa só isso dentro de uma sala de aula ou só para a área de matemática. Isso tem tudo a ver com a sua vida. E é importante você conhecer porque as pessoas não vão passar a perna em você. Isso é muito legal. Muito bem. Então, aqui eu vou colocar a resposta, sobrou para um amigo 2 décimos, então, ou 2 pedaços de 10 para esse amigo aqui, que ele está falando qual é a fração que resultou para o outro amigo, 2 décimos. Tá bom? E aqui... Então, ele está pedindo para você trazer uma informação de como é que eu classifico essa fração. Então, se eu olho para cá, eu observo que aqui, dá para me tirar quantas vezes o 5 daqui de dentro, né? Então, se eu posso pensar desse jeito, eu posso tirar ele aqui 3 vezes, não é? E na sobra ainda 4 quintos, não é verdade? Eu posso tirar aqui, ó, 5 quintos mais 5 quintos mais 5 quintos, mais 4 quintos. Porque se eu fizer isso, lembrando lá, para quando você estudou fração, quando eu tenho o mesmo denominador, eu posso somar os numeradores. Ó, 5 mais 5 dá 10, com 5 dá 15 e com 4 dá 19. Então eu tenho 5 dividido por 5 vai dar 1,
5 dividido por 5 vai dar 1. 5 dividido por 5 vai dar 1 e sobrou 4 quintos. Aí se você somar aqui, ó, 1 mais 1 dá 2, com mais 1 dá 3, fica esse 3 que está aqui. Isso aqui é caracterizado também como fração mista ou número misto. Tá certo? Então eu tenho 3 vezes essa parte inteira. Então como eu tenho aqui 4 dividido por 5, 4 dividido por 5 vai dar 0,8. Então esse número aqui vai ser 3,8. Então 3,8 é um número onde eu tenho uma parte inteira, então toda vez que tem uma parte inteira eu tenho um número impróprio, eu tenho uma fração imprópria, ou quando o numerador é maior que o denominador, então eu vou colocar aqui como fração imprópria, FI, tá? Fração imprópria. Fechou? Então essa aqui é a resolução de como é que eu classifico. Professor, eu poderia só mesmo olhar para o numerador que é maior que o denominador? Sim, você poderia fazer isso. Eu só estou dizendo para você que quanto mais eu abro uma fração, fica mais claro entender por que aqui é um denominador maior do que aqui e como eu posso tirar a parte inteira disso. Eu gero então as frações que nós chamamos de frações mistas, tá? Ou número misto. Aqui, 23 é menor do que 30. Então, quando o numerador é menor que o denominador, nós chamamos isso de fração própria. FP, fração própria. Tá? Então, se eu pegar 23 dividido por 30, ou seja, eu não consigo tirar 30 daqui nenhuma vez, eu não consigo tirar nada, então vai ser 0, alguma coisa. Lembrando, então, que todas as frações próprias, o resultado dessa fração sempre vai estar entre 0, o número 0 e o número 1. Vai estar ali naquele intervalinho, tá bom? Muito bem. 28 dividido por 8. 28 dividido por 8 vai dar 1. Bem, como é 1 e esses dois números são múltiplos entre si, ou seja, eles se relacionam entre si porque são múltiplos, e o resultado dela é um número natural, então eu vou dizer que isso aqui é uma fração aparente, FA. Tá? Então, toda vez que for FI para aqui nesse exercício vai ser fração imprópria, fração própria FP e FA fração aparente. Tá? Então, são frações aparentes porque o resultado dessa divisão deu um número natural. Aqui, 10 dividido por 100. Bem, o número aqui é menor do que esse, então eu digo que é fração própria. Menor em cima, maior embaixo. 4 quintos, mesma coisa, fração própria, menor em cima, maior embaixo, então é fração própria. E aqui 8 dividido por 2 são múltiplos entre si, o resultado aqui vai dar 4. Professor, eu posso também dizer, esse caso específico, ele é fração aparente? É uma fração aparente, fechou. Mas eu também posso dizer que é uma fração imprópria? Sim, pode, perfeitamente. Bem colocada a sua situação aí. Então eu também posso dizer que é uma fração imprópria, tá? Não quer dizer, lembrando, vou dar aqui uma ressalva, vou botar aqui um asterisco aqui, ó. Não quer dizer que toda fração imprópria é efetivamente uma fração aparente. São alguns casos. Alguns casos eu posso dizer que fração imprópria é igual à fração aparente. Esse é um deles, tá? Então, esse aqui, por exemplo, não é fração imprópria porque 28 não é maior do que 28. Então, aqui somente é fração aparente. Mas como 8 é maior do que 2, dá para tirar um número misto daqui e eu tenho uma fração aparente, ela também, ao mesmo tempo, é uma fração imprópria, tá? Então, tem que deixar ressalva aí, porque não são todos que são frações aparentes, que são frações impróprias. Tá bom? Tranquilo? E aí, por último, ele está pedindo aqui para você indicar ou identificar ou produzir ou construir algumas frações equivalentes. Lembrando que frações equivalentes é quando eu tenho o mesmo valor, eu tenho o mesmo resultado. Então, por exemplo, se eu multiplicar aqui por 2, vai dar 14. Se eu multiplicar aqui por 2, vai dar... Se eu multiplicar aqui por 2, vai dar 28. E se eu multiplicar aqui por 2, vai dar 12. Então, 28 dozeavos, 14 sextos e 7 terços, todos eles têm o mesmo valor, ou seja, se eu dividir 7 por 3, 14 por 6 e 28 por 12, todos eles terão o mesmo valor, portanto, são frações equivalentes. Tá certo? Eu posso também, professor, usar, além da multiplicação, eu posso usar a divisão? Pode. Eu posso obter, então, frações equivalentes quando eu divido o número de cima pelo mesmo número de baixo, não só a multiplicação? Pode, também é possível fazer isso, tá bom? Só quando eles forem múltiplos. Eu só não fiz isso porque 7 e 3 são primos, então não tem relação entre si. 9 onzeavos, então eu vou multiplicar por 2, vai dar 18.
eu vou multiplicar aqui por 2, vai dar 22. Então, 18 22avos é a mesma fração equivalente, né? É uma fração equivalente a 9 11avos. Se eu continuar, por exemplo, multiplicar por 2, vai dar 36, e se eu multiplicar por 2, vai dar 44. Então, 9 11avos, 18 22avos e 36 44avos, todos eles têm o mesmo valor, portanto, são frações equivalentes. Professor, por que você não multiplicou por 500? Por que você não multiplicou por 50? Porque fica chato, né? Então eu multiplico aqui por 2, porque é fácil a tabuada do 2 em cima do número natural, então eu vou produzindo ali as frações que diz frações equivalentes. 12 quintos, então eu vou multiplicar aqui também por 2, vai dar 24, e aqui vai dar por 2, vai dar 10. E se eu multiplicar aqui por 2, vai dar 48, e se eu multiplicar por 2, vai dar 20. Então eu também tenho as 3 frações que ele pediu aqui, são frações equivalentes porque eles têm o mesmo valor, ok? Então, queria deixar claro para vocês que é fácil você então fazer uma leitura de um problema e eu tenho que tirar essa situação problema, qual é a pergunta que a pessoa está fazendo e eu tenho que ter a resposta diante desse cenário. Então você monta o pano de fundo e observa o que tem que ser feito aqui, que é importante eu saber. Bem, aqui são 10 partes, cada um pegou uma parte dessa pizza e sobrou então 2 partes para o último colega. Aqui, fração equivalente, fração própria e imprópria ou fração aparente, deverá então fazer uma relação entre numerador e denominador, que é menor em cima, maior embaixo, fração própria. Quando é maior em cima, menor embaixo, é fração imprópria. Quando é menor em cima e maior embaixo, fração própria. E quando eu tenho um resultado de 2 números que são múltiplos entre si, ela é uma fração aparente. Lembrando que eu também posso ter frações impróprias quando eu tenho numerador maior que o denominador e sendo eles múltiplos, mesmo eu tendo então um número natural como resultado, eu tenho aqui uma relação entre eles, então maior em cima, menor embaixo, eu posso dizer que é uma fração imprópria. E quando eu tenho umas frações que eu posso ditar, eu posso indicar, eu posso produzir frações a partir de uma fração origem, então se eu multiplicar por 2 ou se eu dividir por 2, depende do número que está tendo relação aqui na fração, eu posso obter então as frações equivalentes que têm como objetivo produzir o mesmo valor, tá certo? Eu espero ter passado para você alguma coisa assim, para você entender como é que funciona, e eu encontro você na próxima videoaula, tá bom? Beijo no seu coração, até a próxima, um abraço, até mais, tchau, tchau!